Oi, Tudo bom? tudo ótimo. Tá me escutando? Tá perfeito. Tá. E, querido, que bom, que prazer ter você aqui de novo. Você que participou da minha primeira live em novembro do ano passado. Que bom Olha saber que você está isso. aqui de novo pela segunda vez. E hoje nós vamos falar sobre tontura, tá? Vamos deixar um pouquinho o Tá. assunto do zumbido de lado, né? Devido aí essa situação toda maravilhosa da Semana da Tontura. Antes da gente entrar no assunto, Uhum. eu venho pedir para o doutor Ítalo se apresentar, para falar um pouquinho, né? Para o pessoal conhecer o trabalho dele e também sabendo que nosso público é bem heterogêneo, né? Então, tem grupos de profissionais de saúde, mas também tem de leigos, né? Que não são profissionais da área de saúde. Então, a gente vai usar uma linguagem acessível a todo mundo, tá bom? Pode falar. Bem, me apresentar, é isso? Começar me Isso. apresentando? Bem, eu sou o Ítalo Medeiros, eu sou pernambucano, mas moro em São Paulo há muitos anos e vim fazer residência aqui, em São Paulo, na década de 90. Fiz otorrino no HC, a residência. Depois disso, eu fiz o meu doutorado e eu me especializei nessa área, né, que chama otoneurologia, que é a parte da otorrino, né, que estuda o labirinto e as suas vias neurais, né, que levam as informações que vêm desse labirinto. Né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é labirinto, eu até trouxe um moldezinho aqui para explicar. Esse é o nosso ouvido, a orelha, né, externa, que é o pavilhão e o conduto. A gente tem uma região aqui no meio, que a gente chama orelha média, né? E a gente tem essa região mais interna aqui, que a gente chama de labirinto, né? Então, a orelha da gente ela é dividida em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, que é o labirinto, que é responsável tanto pela audição como pelo equilíbrio, né? Ele tem um tamanho de uma bola de gude, né? E ele é responsável tanto por captar a informação da informação sonora que vem, né, do meio, né, e transformar ele numa energia elétrica que vai subir para a cabeça, como ele também é capaz de entender os movimentos da cabeça, né, para informar o cérebro que o corpo está se deslocando no espaço. Então, ele tem essas duas funções. Por isso que o otoneurologista, Karina, ele lida com surdez, ele lida com tontura e ele lida com zumbido, né? Principalmente porque tem essa questão, né, da audição. O zumbido tem muito a ver com a audição, né? Então é isso. Esse Tá, sou eu, né? tá. Oi, Ítalo. E assim, nós estamos na na verdade, na terceira semana da tontura, né? Cujo tema principal deste ano é Conheça os cristais do seu labirinto. É. Qual seria o Uhum. objetivo, então, da Associação Brasileira de Otorrino para fazer esse dia aí, que seria o dia 22, né? O dia principal, Uhum. para comemorar esse dia da tontura? O que é que eles É. querem chamar a atenção? Eu acho que assim, o dia 22 é um dia meio importante, né? Meio não, importante dentro da autoneurologia, porque na verdade é uma homenagem ao Barani, que foi um grande autoneurologista. Então, se definiu essa data, dia 22 de abril, para chamar a atenção da população, de um modo geral, né, sobre as questões relacionadas ao equilíbrio, né? As pessoas têm a ideia de que tudo é labirintite, né? E dentro das causas de tontura, a gente tem uma gama imensa, né, de coisas que pode dar tontura. E não é só labirintite. Labirintite é uma das tonturas e uma das mais raras tonturas que a gente conhece, né? E ela ficou conhecida pelo público leigo como talvez uma das mais importantes. E ela não é. Ela é rara e felizmente ela é rara, porque ela é grave, né? Então, o termo correto seria doenças do labirinto ou disfunções do labirinto,
né, seria uma coisa que representa melhor as doenças dessa estrutura que a gente chama orelha média. Então, foi por isso Tá. que a Oi, Ítalo, Sociedade Brasileira, a Academia Brasileira, preocupada com estimular a divulgação do conhecimento do público leigo e mesmo dos profissionais da saúde em relação às tonturas, criou essas campanhas. Esse ano é o terceiro ano, para exatamente enfatizar essa divulgação, conhecimento, tanto pela equipe, né, de profissionais, otorrinos, neuros, né, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, que são pessoas que trabalham nessas áreas, como também, principalmente, para o público leigo, né? certo. Cada ano a gente faz um enfoque diferente. Esse ano foi um pouco mais para o público leigo. Ano passado a gente fez um pouco mais voltado para o profissional médico, que era para distinguir a tontura que é de origem do labirinto e de origem central, por exemplo, do cérebro. Então, tem essas diferenças. Certo. Agora, você falando sobre essa importância aí, né, de que o labirintite não seria o termo correto e também que seria nos casos mais sérios, né, e que não é a maioria, graças a Deus. Mas, assim, É. quais os sintomas, assim, que o paciente, ele deve observar se ele teria labirintite ou não, ou se esse diagnóstico é só feito realmente com exames da labirintite? A labirintite é uma doença muito rara, porque o sufixo "ite", né, quer dizer uma inflamação, né? Então, é uma inflamação do Uhum. labirinto. Isso pode ser causado por uma bactéria, por um vírus, né? Existem processos inflamatórios que a gente chama por autoimunidade, aquelas doenças autoimunes. Existem outras doenças inflamatórias que são por tuberculose, por aí vai. Essas doenças, quando elas pegam o labirinto, elas inflamam o labirinto, na maior parte das vezes, inteiramente. Então, eles causam tanto problemas de audição, quanto problemas de tontura rotatória, né, que geralmente são mais graves, bem mais graves, e muitas vezes precisa de internação, né? Então, o termo labirintite é um termo que foi meio mal usado, porque talvez por ele representar a doença mais característica, né? Ele foi usado como, desde os princípios, como uma representação semântica do que era uma tontura. E, na verdade, é a mais rara delas, né? A gente tem causas muito mais frequentes de tontura ou de vertigem do que a labirintite. Por exemplo, esse ano, a campanha da Sociedade, da Academia Brasileira de Otorrino, é exatamente enfatizar a VPPB, essa vertigem paroxística posicional benigna, né, que Uhum. é um tipo de tontura, né, que depois a gente pode ir mais a fundo adiante. Então, esse ano, o foco é exatamente divulgar essa tontura que todo mundo, ela termina sendo muitas vezes mais simples, muito comum e tem um tratamento específico para ela, que não é com remédio, né? Na maior parte das vezes, a gente não usa remédio para esse tipo de tontura. Tá. Ô, Ítalo, no caso da VPPB, como é que a pessoa pode, de repente, identificar que pode ser a VPPB, no caso? Quais são os sintomas, né? É. Sentir tontura quando movimenta na cama? Como é que seria? A VPPB, ela é uma doença, uma entidade, né? Que a gente chama entidade, mas não é nada psicológico, não, nem religioso, mas é uma doença que ela é bem interessante, porque dentro do nosso labirinto, aqui, ó, nessa estrutura do meio aqui, ó, a gente tem. Então, deixa eu só explicar um pouquinho para vocês entenderem. Aqui a gente tem, ó, esse caracol, que chama cóclea, né? Que é responsável pela audição da gente, né? Ele é uma estrutura super diferenciada, né? E que vai captar, né? O som vai entrar pelo conduto, vai fazer a membrana timpânica, essa daqui, ó, que fica no fundo do conduto, vibrar,
né? Vai fazer com que essa cadeia de ossinhos aqui dentro se mexa e vai mandar uma informação que vai correr aqui dentro, como se fosse um pistão, que vai fazer com que um líquido corra dentro desse caracol. E quando esse caracol, o líquido corre, né, ele despolariza, ele estimula umas célulazinhas que são células ciliadas e mandam a informação da audição para o cérebro da gente. Agora, aqui, essa estrutura de trás, né, que a gente chama labirinto posterior, ela tem uma região no meio que chama-se vestíbulo, é por isso que muitas vezes chama doenças vestibulares, né? E tem também os canais, esses anéisinhos aqui, ó, esses anéisinhos, que são 3 anéis que formam ângulos de 90 graus. É muito interessante que nessa estrutura aqui, ó, Karina, bem no meio, né, a gente tem um monte de cristalzinhos, né, chamado otólitos, né, ou cálculos, são cálculos mesmo, são cristais de carbonato de cálcio, eles são de cálcio, que ficam fixos aqui dentro dessa estrutura do meio. E o interessante nessa doença, que a gente chama de VPPB, é que esses cristais que estão aqui no meio, né, bem no meio, eles se deslocam e vão para os anéis. Eles ficam soltos dentro desses anéis ou aderidos em alguma estrutura desses anéis. O que acontece, então, é uma doença dos cristais, é uma doença dos otólitos, porque eles eram para estar numa determinada região, uma região chamada de vestíbulo, que a gente pode dividir em 2 partes, o trículo e o sacro, e eles saem daqui e vão para os anéis. E aí, os anéis, eles são cheios de líquido, Karina, né? A endolinfa. Só que de um lado, né, ele está cheio de pedrinha, do outro lado, né, ele não tem nenhuma pedrinha. Então, quando a gente vira a cabeça rapidamente, o líquido de um lado roda bem rápido e o líquido do outro roda bem devagarzinho por conta das pedrinhas, dos cristais. E isso manda uma informação errada para o cérebro que ele interpreta como se fosse uma tontura. E nesse caso, uma tontura que roda, né? Então, essa é a característica da VPPB, né? É uma vertigem, que é uma tontura que tem movimento, que ela geralmente é rápida, e que é desencadeada pelo movimento da cabeça. Então, quando você roda a cabeça por um lado, na hora que você roda a cabeça, o líquido roda, os cristais vão rodando, e aí o paciente tem essa sensação de vertigem, que é desencadeada pelo movimento da cabeça. Mas tem que ser um movimento específico, porque cada anel tem uma disposição. Então, a gente tem um canal lateral, a gente tem um canal superior e tem um canal posterior. Dependendo de onde tiver essas pedrinhas, né, a tontura só vai aparecer no plano de onde as pedrinhas estão. Não sei se está claro isso. Tá? Sim. Mais ou menos. Então, assim, o que é a VPPB? É a doença dos otólitos, dos cristais, né? Quando eles saem de um lugar onde eles não deveriam sair, que é na região do utrículo e do sacro, e vão para os anéis ou os canais semicirculares. Eles ficam soltos ali, dando uma diferença de peso no líquido que está rodando dentro do ouvido. Então é isso, é uma vertigem rápida, geralmente desencadeada logo depois que você mexe a cabeça para algum lado. Agora tem que ser sempre o mesmo lado, porque se você mexer em outro plano, talvez você nem tenha. Então as pessoas dizem assim, doutor, eu acordei, fui rodar na cama para o lado direito, para o lado esquerdo. Quando rodei a cama para o lado esquerdo, eu tive a tontura, né? E é bem característica. E aí depois eu fiquei paradinho e a tontura não veio. Eu fui virando devagarzinho para frente e ela não apareceu. Eu virei de novo, rodou tudo. E demora menos que 1 minuto. É bem rápida essa tontura, né?
Por isso que é paroxística, né? Porque é rápida. Por isso que é paroxística, né? Porque vem de repente. Paroxística quer dizer exatamente uma coisa que é rápida e rapidamente também se recupera, né? Agora, ela volta a se É, repetir tanto que todas. Pode falar, desculpa. tanto que na propaganda, na divulgação, né, que vocês estão fazendo, eles mostram bem a foto da pessoa movimentando na cama, ou então quando ela vai baixar para pegar algum objeto que caiu no chão, aí sente, ou que vai fazer esse movimento de extensão da cabeça e sente, não é, Ítalo? Exatamente. É interessante, Karina, porque assim, a VPPB, ela geralmente tende a voltar a acontecer todas as vezes que você fizer aquele movimento, né? Aí diz assim, Ítalo, mas eu tenho quando vira a cabeça para a direita, quando vira a cabeça para cima, quando vira para baixo. Eu tenho em todas as posições. Veja, toda doença do labirinto traz repercussões nos movimentos da cabeça. Então, nem toda tontura é VPPB. VPPB é uma vertigem que ela, se você está parado, ela não aparece, mas se você mexer a cabeça no plano onde as pedrinhas estão deslocadas, você vai ter aquela vertigem que dura menos que 1 minuto. Nem sempre tem náusea ou vômito, mas pode ter. E nunca, na maior parte das vezes, nunca tem perda de audição, porque é um problema só do labirinto posterior. Não Uhum. tem um comprometimento do labirinto anterior, do caracol. Tá. Então, Ô, Ítalo, o né? que faz os cristais se deslocarem em algumas pessoas e outras não? Por que Então, isso acontece? então dezenas de coisas podem fazer isso. A gente sabe que, por exemplo, né, o idoso ele tem uma vascularização muito mais comprometida do que o indivíduo jovem, né? Então, o idoso, por exemplo, que tem uma vasculopatia, um problema dos vasos, a circulação é, é, ela não está funcionando direito, a circulação sanguínea, né? Aquilo ali, por si só, ela já pode fazer com que as pedrinhas possam deslocar-se. Problemas metabólicos, a gente vê pacientes com diabetes, às vezes tem mais VPPB, problemas do colesterol, problemas da tireoide, as doenças metabólicas, por exemplo, né? A gente vê também em traumas, né? Por exemplo, jovem com pancadas na cabeça, com acidentes automobilísticos, né? Eles podem deslocar essas pedrinhas ficarem rodando, né? E saindo do lugar onde elas não deveriam sair. E aí tem a tontura. Deficiência de vitamina D. A gente sabe que hoje, por exemplo, problemas de metabolismo ósseo, vitamina D, cálcio, a gente sabe que isso pode ser um dos fatores, né? Um dos fatores para desencadear essa VPPB. E a VPPB Certo. é uma coisa muito específica Uhum. das diversas tonturas que a gente tem como diagnóstico diferencial, né? Então, é isso Tá. que é Ô, Ítala, importante. na sua prática clínica, por exemplo, quando o paciente vem com queixa de tontura, quais as causas mais comuns no seu consultório, além da VPPB? Olha, depende muito da idade, né, Karina? Por exemplo, o idoso, né, ele tem muitos problemas vasculares, tem muito problema metabólicos, né, eles têm muita VPPB, porque tem muito problema metabolismo ósseo, né, e por aí vai. Tem muitos problemas neurológicos também, né? Já uma criança, por exemplo, que pode ter uma tontura, ela pode ter problemas metabólicos também, ela pode ter uma enxaqueca, que dá uma variante, né? A enxaqueca do adulto, na criança ela pode ter uma variante, né? Que a gente chama VPBI, vertigem paroxística benigna da infância, que não tem nada a ver com a VPPB, que é das pedrinhas. A VPBI é uma tontura da infância, né? Aí tem a mulher na menopausa, né?
que pode ter problemas hormonais sexuais secundárias, né? Tem problemas medicamentosos, tem problemas vasculares, como eu já falei, tem doenças específicas, como doença de Meniere, que é uma doença específica do labirinto, onde a gente produz uma quantidade maior de líquido dentro desse labirinto. O problema na doença de Meniere é diferente da VPPB, né? A VPPB é um problema dos otólitos, das pedrinhas, né? Dos cristais de carbonato de cálcio. O Meniere já é um outro problema. O que a gente vê na doença de Meniere é um aumento da produção de um líquido que corre dentro do ouvido, que a gente chama de endolinfa. Então, é uma hipertensão da endolinfa. É uma outra doença, né? Como a VPPB. Tem a neurite, que é uma inflamação do nervo do labirinto, e por aí vai. Depende muito da faixa etária. Agora, tem mais de 300, entre 300 e 400 causas de tontura, Karina. Então, a gente tem que ver... Lembrando que tontura é um sintoma, né? É assim um como sintoma. O zumbido. Não é uma doença. Não, é um sintoma e a gente tem que ir atrás de uma causa para ele. Pode ser uma labirintopatia metabólica, pode ser uma VPPB, pode ser uma neurite, um Meniere, pode ser um problema hormonal, pode ser um problema vascular, pode ser um problema autoimune, né? Então, é um problema neurológico, a gente tem problemas neurológicos, né? Entre 15, né? E, assim, a literatura é muito discordante, porque depende de quem faz o estudo. Se for uma visão de um otorrino, a gente tem um número maior de doenças otorrinolaringológicas. Se for um neurologista, a gente às vezes tem um número grande de doenças neurológicas. De um modo geral, né, as doenças do labirinto, elas são doenças importantes como causa de tontura, principalmente de vertigem. Tem uma diferença aqui, eu quero explicar também. O que é a tontura? Tontura é qualquer disfunção do equilíbrio corporal, qualquer uma. Então, tem muito paciente que diz assim, doutor, eu estou com uma tontura na cabeça, tem uma coisa estranha, a cabeça está meio leve, doutor, eu parece que estou pisando em algodão, eu parece que estou flutuando, né? Doutor, eu tenho um problema para andar na hora que eu vou me deslocar, na hora da marcha, né? Então, esses problemas, eles causam muita tontura. Agora, existe um tipo de tontura específico que a gente chama de vertigem. E a vertigem é uma tontura que tem um movimento, que roda. E a estrutura do corpo mais importante para informar o cérebro sobre o movimento é o ouvido, é o labirinto, né? Por isso que tem tanta relação com o labirinto. A gente tem 3 estruturas de equilíbrio: o olho, a visão, o labirinto e o pescoço, né? São estruturas que mandam as informações. Né? A propriocepção, né? Mandam as informações de equilíbrio para o cérebro. E passam por meio de uma estrutura chamada cerebelo, que ajuda nesse ajuste. Essas 3 estruturas são muito importantes, mas a estrutura que mais tem importância sobre o movimento é o labirinto, né? Tá. Ô, Ítalo, afinal, determinados alimentos podem influenciar na tontura? O que é que as pesquisas mostram? Existe um consenso nisso ou não? Sim, a gente não tem muita dúvida, né? Assim, existem as labirintopatias metabólicas, né? Isso é uma realidade. Há muitos anos isso está assim, comprovado e pela experiência clínica da gente, né? Assim, por exemplo, disfunções metabólicas, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades com alguns colegas que... Enfim, porque a quantidade de estudos, por exemplo, que tem baseado em evidências... por exemplo, em áreas específicas da otorrinolaringologia não é tão grande, né? Mas os estudos, por exemplo, que avaliam o metabolismo da orelha são muito antigos, né? A gente sabe que a orelha da gente,
ela é como se fosse um termostato do corpo. Ela tem uma função de entender como é que está, por exemplo, a quantidade de glicose no sangue. Né? Quando a quantidade de glicose no sangue cai, por conta de uma hipoglicemia, ou quando a quantidade de insulina sobe, há alterações dentro do labirinto, numas bombinhas que funcionam, né, na ativação desse labirinto, que elas deixam de funcionar. E nisso, por si só, por exemplo, pode aumentar a quantidade de endolinfa, como eu te falei. Então, as doenças metabólicas, a gente está cansado de ver na nossa prática clínica, né, da glicose, do colesterol. O colesterol, às vezes, é um pouco mais difícil, né, da gente ter essa... Né, mas tem vários estudos do Pulek, né, mostrando isso. Da tireoide, problemas da tireoide, problemas de, por exemplo, cafeína, né, nicotina. Tudo isso pode dar tontura. Então, assim, a anamnese, que é quando eu, como médico, vou ver um paciente, eu tenho que olhar ele de cima a baixo. Eu tenho que perguntar sobre a audição, sobre o zumbido, sobre a tontura. Eu tenho que perguntar sobre o sono. As disfunções do sono, elas dão muita tontura. Né? Eu tenho que perguntar sobre a menstruação, sobre os hábitos alimentares, sobre os hábitos de vida, esportes, atividade. Eu tenho que perguntar sobre enxaquecas, doenças neurológicas, sobre o Uhum. pescoço, sobre a ATM. Né? Então é por isso que uma boa consulta otoneurológica do otorrino que faz essa coisa, ou mesmo de um otorrino, porque o otorrino está habilitado para tratar as tonturas também, né? E alguns Ótimo. neuros também até se interessam, né, para Uhum. avaliar essas tonturas. Então, a maior parte de uma boa anamnese, de uma boa história, ela demora, ela é longa, né? Se você quiser realmente ir em busca do que pode estar causando aquilo, é muito grande, né? Oi, Ítalo. No Ah. caso, como que uma disfunção temporomandibular e como que uma alteração, dor, tensão da musculatura cervical podem gerar tontura? Então, são que eles chamam de cervical dizziness, que são as tonturas cervicais, né? É muito interessante. Isso é uma área de muita discussão. Uhum. Tem alguns otorrinos que não acreditam, tem alguns otorrinos que acreditam, tem neurologistas que acreditam, tem neurologistas que não acreditam. Eu acredito, porque eu já vi muita gente melhorar, né? A gente sabe que toda essa propriocepção ela quando sobe para o sistema nervoso central, ela tem áreas de integrações neurais, né, nos nervos, que se integram com as informações que vêm do labirinto. Né? E é exatamente nessas áreas de integração, cerebelo, tem áreas, né, vestíbulos cervicais, né, que se dão essa integração. Então, por ser uma estrutura cervical, né, eu sempre digo assim, olha, você para ir, vamos dizer, eu tenho uma coisa quando eu dou aula, eu sempre explico para as pessoas, para os meninos, para os residentes, essa coisa toda, é assim, olha, a gente tem dentro do equilíbrio três estruturas, a visão, o labirinto e o pescoço. Essas três estruturas, elas trabalham, né, sempre, né, se reequilibrando para estar dando um ajuste. Se o labirinto, por exemplo, não está funcionando, a pessoa tem uma catarata e o pescoço não está funcionando, ela só vai ficar sendo equilibrada por um labirinto, praticamente. Claro que vai ter informação cervical, mas vai ser uma informação errada, né? O É como cérebro se esse tripé faltasse, né? Um faltasse, pezinho ali. exatamente. Né? A gente sempre sabe que, por exemplo, quando você fica cego completamente, o labirinto, junto com o pescoço, é capaz de ajustar isso. O pescoço, quando você tem algumas Uhum. disfunções, o labirinto e a visão pode ajustar. Mas, por exemplo, uma coisa que não se ajusta nunca, na maior parte das vezes, é quando você perde os dois labirintos. Porque como ele é a estrutura mais importante em relação ao movimento, a visão e o pescoço, às vezes, não conseguem chegar, né, nesse patamar de corrigir tudo que está Um ajuste. no Uhum. ajuste. Mas, de um modo geral, as tonturas cervicais, né, a gente vê isso na prática clínica.
Porque a dor, por exemplo, a disfunção, a hérnia cervical, causa muita dor. Isso é um estímulo que a gente chama nociceptivo, é um estímulo ruim, é um estímulo de dor. Esse estímulo de dor vai alterar essa circuitaria de informação, né, dos nervos sobre o equilíbrio, né? Então, eu não tenho dúvida que a tontura cervical existe, ela é muito característica, os pacientes muitas vezes têm dor, têm limitação para relaxar, para restrição de movimento, né? E aí, às vezes, a gente tem que... E tem doenças cervicais também, né? Klippel-Feil, né? Que são doenças, na verdade, da transição crânio-vertebral, que a gente chama, né? Entre essa coisa, entre o cérebro e o E é pescoço. interessante, né, Ítalo, observar que esses pacientes, eles costumam, por exemplo, falar, olha, quando eu tô com mais tensão e mais dor no pescoço, a minha tontura vem ou Sim, aumenta. É sim. bem Nem comum. sempre é uma tontura que roda, né? Nem Uhum. é uma tontura... Desculpa, gente, alguém estava tentando ligar para mim. A tontura que roda, ela é uma tontura que tem muito aqui. Deixa eu desligar, porque tem alguém... Tá. Ítalo? E saiu. Gente, deixa eu ver se ele entra aqui de novo, só um minuto. Deixa eu ver se ele entra. Pronto, entrou. Só um minutinho, que ele só foi arrumar uma coisinha aqui que ele já tá voltando. Desculpa, caiu. Imagina, vamos lá. Vamos lá. Então, acho que saiu também do... Tá dando para me escutar? Agora tá. Tá. Então, a grande questão é essa, né? Então, essas pessoas, quando estão com mais dor, elas sentem mais instabilidade, mais desequilíbrio para a marcha, né? Eu acredito piamente. No HC, onde a gente trabalha, a gente tem um grupo, né? O César, que eu acabei de ver que ele acabou de entrar aí, né? A Roseli, o Nedson, né? E que estuda muito essa área cervical. E você também tem experiência com essa área cervical, né? Que é a coisa que você realmente mais, né? Às vezes, Karina pega alguns pacientes meus com tonturas cervicais e realmente as respostas são extremamente boas, né? Isso tanto vale para a tontura como para o zumbido, né? Para o zumbido, para a audição. A gente está vendo várias interconexões entre o pescoço e a audição Tá. também, né? Oi, Ítalo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cinetose, né? Que é tão Uhum. comum, a gente pensa que não, mas vira e mexe, algum paciente meu comenta comigo sobre essa situação de estar no carro e sentir tontura, ou sair do navio, ou sair do avião. Queria que você comentasse o que que seria, por que que provoca esse movimento daria tontura. E no caso, eu fiz uma live umas semanas atrás com o Sandro Torres para falar de zumbido e teve uma pessoa que perguntou sobre cinetose. E daí ele comentou sobre alguns exercícios específicos na reabilitação vestibular que seria melhor usada na cinetose. Eu queria que você comentasse também sobre esses exercícios também. Então, cinetose é uma coisa também complexa, né? É um sintoma também, né? Ele nem sempre pode ser caracterizado como uma doença, né? Ele é um sintoma. E o que é a cinetose? A gente tem essas estruturas, né, que eu já te expliquei, que é o labirinto e a visão e o pescoço que vão mandar essas informações. Quando a gente nasce, o labirinto ele já está pronto para funcionar, né? Mas ele ainda não é modulado, ele não está ainda maduro o suficiente. Ele está pronto para funcionar. É uma das estruturas que primeiro fica pronta para funcionar. Mas ele não está pronto ainda do ponto de vista de maturidade, né? Então, é como se fosse aqueles carros de antigamente, que você aperta no acelerador, ele vai rápido,
né? Você aperta pouco, ele vai muito, você aperta muito, ele vai pouco, e aí você tem que ir amaciando o motor. É o que vai acontecendo com as vias do labirinto quando a gente vai crescendo, né? Quando a gente vai crescendo, vai desenvolvendo até os 12, 13 anos, esse labirinto vai mielinizando, as vias neurais elas vão mielinizando, elas vão juntando uma coisa que chama bainha de mielina, que é uma gordurinha que ajuda na transmissão dos estímulos. Mas até lá, ele é imaturo. E aí, você está dentro do carro, por exemplo, você fica olhando para fora do carro, tem um estímulo, né? Um estímulo que as coisas vão passando, e a visão está dizendo que está batendo desse jeito. O labirinto está dizendo que o carro está se deslocando para frente. Há uma incongruência, né? Há uma incompatibilidade entre o que a visão está mandando para o cérebro e o que o labirinto está informando para o cérebro. E nessa coisa surge o que a gente chama, essa incompatibilidade, né? Ou essa incongruência, surge a cinetose, que é o enjoo do movimento. O enjoo do movimento é bem conhecido, né? Acontece em carro, automóvel, acontece em barco, acontece em avião, né? E a cinetose, ela é essa doença, esses sintomas de enjoo, geralmente, pode até ter tontura, mas a tontura não é a coisa mais importante, né? A coisa mais importante na cinetose é o enjoo, o mal-estar, a sudorese, a palidez, que acontece quando você está no movimento. É diferente de uma outra doença que se chama síndrome do mal do desembarque, né? Que é aquela quando você está num barco por meses, no barco você não sentiu nada, quando sai do barco você começa a ter tontura e parece mareado por 2 meses, assim. Depois que aconteceu a coisa. Então a gente já tem duas coisas diferentes aqui. Uma que a gente chama de cinetose e outra a gente chama de mal do desembarque, né? São duas coisas diferentes. Agora, Oi, Ítalo, você lembra quando teve um congresso no navio? Algumas pessoas tiveram depois que desembarcou do navio. exatamente, tem uma história clássica na guerra, na segunda, acho que na guerra, agora não me lembro exatamente qual é, porque eu não sou muito ligado em guerra, mas aquela história do apocalipse, né? Que os soldados saem do barco vomitando, não sei o quê. Aquilo ali ainda é cinetose, porque eles estavam no barco e eles começaram a passar mal na hora da saída. E alguns até passam mal depois de sair do barco, e ali já é o mal do desembarque. Eles têm uma circuitaria, uns nervos, umas relações Idênticos. neurais muito parecidas, né? Tá. Mas sintomas são diferentes. Enquanto a cinetose tem mais enjoo, náusea, palidez, o mau desembarque tem mais flutuação, mais instabilidade. Exercícios específicos, né? Eles são capazes, existe um grupo de exercícios que a gente chama de reabilitação vestibular, que é um grupo de exercícios que são capazes de estimular esse labirinto e de tentar fazer exercícios que integrem o pescoço, a visão e o labirinto para que eles possam se ajustar. É mais ou menos o que a bailarina faz quando ela treina, roda, roda, roda e não tem tontura, né? Você estimula, você diz assim, mas eu vou estimular o movimento para melhorar a tontura? Vai, né? Vai estimular, mas de uma forma organizada, né? Então, você faz estímulos optocinéticos, que estímulos com a visão, com os tambores, né? Faz estímulos de vários exercícios com a cabeça, com caneta, enfim, né? O que a gente chama de reabilitação vestibular. É um treinamento que Tá. é Ô, Ítalo, mas no diferente. caso da cinetose, por exemplo, existe assim, olha, tenta treinar mais exercícios mais oculares do que exercícios que envolvam a cervical. Existe isso? Ou depende Depende do do paciente? Depende do paciente e do tipo de queixa que ele tem. É importante a gente entender qual é o tipo de queixa, porque, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, muitas vezes tratar a cinetose do barco, por exemplo. Por que a cinetose do barco? Porque como é que a gente vai estimular aquele movimento? Né? Ah, É um entendi. movimento Aham. muitas vezes assim, né? Então, assim, tem dicas quando a gente vai tratar a cinetose que a gente
gosta de dar para o paciente. Por exemplo, pegar uma cabine no meio do barco, cuidar do metabolismo, porque se ela tiver com a glicemia alterada, se ela comer muita fritura, se ela tomar muito café, ela vai ter mais cinetose, né? Por exemplo, existem remédios que são usados para isso, né? Para cinetose. Então, tem várias dicas que a gente faz, a gente tem que dar para o paciente para que ele possa fazer um enfrentamento daquele coisa. Porque muitas vezes a reabilitação ela não consegue, né, fazer o tipo de estímulo similar àquele que dá a tontura. Agora, Sim. de um modo geral, quando você faz reabilitação, você está estimulando o equilíbrio. Você está estimulando o que a gente chama de ganho. Ganho do labirinto, ganho da visão, ganho do pescoço. Estimulando os ganhos, você vai fazer... É um exemplo que eu vou dar. Assim, eu sempre falo isso, né? Vamos dizer que o labirinto tem R$ 5, a visão tem R$ 5 e o pescoço tem R$ 5. E o equilíbrio é ir ao cinema. Né? É um paralelo. Então, o labirinto tem os seus R$ 5, a visão tem os seus R$ 5 e o pescoço tem os seus R$ 5. Eles vão para o labirinto, eles vão para o cinema. E o cinema é o equilíbrio. Mas vamos dizer que a visão está ruim, tem uma catarata, o pescoço não funciona bem, então a visão tem 4, o pescoço tem 3. Né? Se o labirinto não tiver 7, não foi estimulado, ele talvez não consiga compensar. Então, eles não vão conseguir entrar no cinema. E o cinema seria o equilíbrio. É um paralelo para tentar explicar essa integração da visão, do pescoço e do labirinto. Né? Então, existem exercícios, mas esses exercícios são muito personalizados, Karina. Não dá para você dizer assim, olha, o mesmo exercício, não, depende da queixa do paciente, né? Depende da queixa do paciente. Tá. Né? Mas a cinetose tem, e a própria mal do desembarque também, né? Ela melhora com reabilitação muitas vezes, e outras vezes com remédio. Muitas vezes a gente tem que usar alguns antidepressivos, alguns remédios que... Para cinetose? Porque para mal do desembarque, principalmente. Para a cinetose também, algumas vezes, melhora. Porque a cinetose também, ela está muito associada com a enxaqueca. Né? Isso hoje a gente sabe disso também. Né? A cinetose está muito associada à enxaqueca. E, inclusive, tem vários estudos mostrando que o enjoo, por exemplo, os filhos de pais enxaquecosos, na infância, eles vão ter mais cinetose, porque o labirinto é imaturo e vai ficar brigando com a visão até que ele vai crescendo e vai melhorando. E tem muita gente enxaquecosa que tem ainda cinetose, né? Que tem cinetose, mesmo na vida adulta. Diz assim, então não melhora essa cinetose com reabilitação? Muitas vezes melhora. E muitas vezes melhora com os tratamentos da enxaqueca. E tratamentos metabólicos também. Eu tenho um paciente assim que ele diz assim, ele era apaixonado por andar de barco, andou uns 7, 8 vezes. As 7, 8 vezes passou mal. Eu disse assim, olha, a gente vai fazer um treino, né, para andar a oitava vez e você não passar mal. Quando ele saiu do barco, a primeira pessoa que ele me ligou disse, doutor Ítalo, passei bem pela primeira vez na minha vida. Então, assim, isso é possível. A gente só tem que investir naquilo, né? Tá, então o antidepressivo é mais pensando nessa questão da enxaqueca associada com a cinetose. Porque o antidepressivo, ele às vezes muda, né? Ele mexe exatamente nessa circuitaria neural, né? Neurotransmissores, que são importantes para o funcionamento desses nervos. Serotonina, dopamina, e por aí vai, acetilcolina, né? Os colinérgicos. Então, assim, tem uma gama de antidepressivos. Então, às vezes, a gente usa. Não é para todo mundo, não. É para quem precisa, né? Assim, o remédio está aí para quem precisa. E a reabilitação é uma arma poderosa que a gente tem, né? Muito, e bem feita, né? Tem mais, assim, isso faz diferença, né? Você diz assim, Ítalo, faz diferença você mandar para uma pessoa que sabe o que está fazendo? Faz. Faz uma diferença incrível, incrível no resultado, né? Ítalo, e tem cinetoses que só melhoram com reabilitação vestibular sem nenhum medicamento? Tem. Agora, assim, a cinetose, às vezes, para melhorar 100%, Karina, às vezes é um pouco mais difícil.
né? Tá. Depende muito do tipo de estímulo. Às vezes, para estímulo, você trabalha, o paciente está mais resistente. Para um estímulo pequeno, ele não tem. Aí aumentou o estímulo, dormiu mal, comeu mal, né? Estava estressado, né? Foi lá viajar, né? Tá. Passou mal. Então Tá. depende muito, né? Uhum. Depende muito. Não tem Perfeito. uma regra. Medicina não é uma ciência exata, né? Uhum. A gente não consegue, né, dizer que um tratamento que serve para um serve para todo mundo, né? Inclusive, por exemplo, o tratamento. A reabilitação é um tratamento específico. As manobras dos cristais, porque a gente não falou isso, mas seria interessante voltar a esse ponto, né? Por exemplo, tem um tipo de manobra, porque para as pedrinhas que estão fora do lugar, o tratamento não é com remédio, na maior parte das vezes. São com manobras específicas com a cabeça, que você vai botar essas pedrinhas dentro dos lugares de onde elas não deveriam ter saído. É como se você fosse. Esse é o remédio. O remédio é uma manobra. Então você não é uma labirintite, né? Que você tem que Uhum. internar, dar antibiótico na veia. Não. O paciente chega com esse tipo de tontura, você faz o diagnóstico, é importante fazer o diagnóstico. É importante fazer o diagnóstico diferencial, o que está dando essa VPPB, né? E você, com uma manobra com a cabeça, você consegue botar aquelas pedrinhas no lugar. E o paciente fica curado. Ah, então pode voltar? Pode. Se o que levou a soltura das pedrinhas a se soltarem de novo, elas vão voltar a acontecer. Tá. Né? Então, por isso que Perfeito. é importante. Por exemplo, essa semana mesmo eu vi uma paciente com vitamina, com a VPPB. Essa semana não. Essa semana eu falei com ela, mas eu não a vi. Ela me mandou só o exame da vitamina D para eu ver como estava. Né? A vitamina D dela estava em 11, o normal, assim, teoricamente, acima de 20 até 60 anos, e acima de 60 Uhum. anos, acima de 30. Depende. Para quem tem VPPB, eu hoje considero um valor mais alto. Por quê? Porque meus pacientes, por exemplo, quando eu trato, eles melhoram, né? Uhum. Eles passam a não ter tanta VPPB, por exemplo. Então você consegue diminuir a recidiva da VPPB, das pedrinhas saindo do lugar. Tá. Ô, Ítalo, me fale uma coisa. Bom, a gente está numa fase aí de quarentena, distanciamento social, né? Ah, é minha paciente, Raquel. Bom, e a gente sabe que o nível de ansiedade, de preocupação, está muito alto. Minha Uhum. pergunta é: essa coisa dessa respiração mais superficial, uma respiração mais ofegante, por exemplo, de uma crise de ansiedade, isso pode gerar tontura, por quê? Então, veja, o labirinto, ele manda as informações para o cérebro, né? Deixa eu só baixar aqui, porque apareceu o labirinto manda as informações para o cérebro. Lá vai ter todo o ajuste, né? Ela vai para uma região que a gente chama de região. É uma região que não é muito bem conhecida, mas é uma região que é responsável pela via vestibular, a via do labirinto. Só que essa região ela tem conexões, né, com todas as áreas do cérebro da gente.